Ouais, Bonjour, bonjour. Nous voilà. Então, estamos hoje aqui para mais uma live, né? O assunto de hoje vão ser os 10 verbos essenciais em francês. Vamos esperar um minutinho. Pelo momento, eu tô com a câmera virada, então não tô vendo se tá tudo certo. Produção, est-ce que tu peux regarder, s'il te plaît, si tout va bien? Minha produção está me ajudando, mas eu não tenho como responder as perguntas agora. Se tu vai bem, se tá tudo certo. Attends 2 secondes, s'il te plaît. Se tudo tá certo, eu vou pedir para vocês falar um okzinho aí para nós. Vamos dire ok? Regarde se é ok. 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 Então, ok. Se tá tudo certo, produção pode voltar para a produção do almoço. Então é um prazer estar aqui com vocês, né? Para quem já me conhece, eu sou a Joyce. Para quem não me conhece, eu sou a Joyce, prof. Mistanguete. Sou professora de francês, ensino há mais de 20 anos francês para estrangeiros e até para franceses, né? E hoje eu tô aqui para falar com vocês sobre os 10 verbos essenciais em francês. Então essa aula é uma aula para quem está começando, para quem nunca viu francês na vida, para quem já faz um pouco de francês, tá certo? Então eu vou dar a aula e depois da aula a gente faz uma pausa, eu viro a câmera para mim, daí quando eu virar, tudo que tiver escrito aqui vai ficar em modo espelho, né? Por isso que eu faço com a câmera virada, para poder trabalhar com o flipchart. E daí eu vou poder tirar as dúvidas, tá certo? Então, como sempre, tenha cola, tá? Se você gostar dessa live, eu vou te pedir para compartilhar com os amigos. Pode chamar os amigos aí para poder vir assistir essa aula com a gente. É uma aula gratuita e vai ficar gravada, tá certo? Então, a gente vai começar, né? Primeira coisa, qual que é a forma certa, qual que é a forma errada de estudar francês? Outro dia eu vi uma bronca danada de gente falando, ela fala que aprende em 90 dias e que ficar estudando em cursinho não adianta. Gente, olha, ficar estudando em cursinho, claro que adianta, só que demora. A questão é que em cursinho vocês vão estar tendo aula 1 ou 2 vezes por semana, às vezes 3, dá tempo, né, entre uma aula e outra. Se você não estiver realmente num país de língua francesa, ou se você não estiver buscando esse contato com o francês, dá tempo sim de esquecer muita coisa para poder recomeçar. Eu sei porque eu dava aula em cursinhos normais, né? E eu via que os alunos eles voltavam assim de uma aula para outra, com algumas coisas eu tinha que revisar sempre. E o fato de você estar estudando num método que vai te trazer o contato com o francês todos os dias, isso vai te ajudar, tá certo? A se tornar fluente muito mais rápido. Não adianta, eu teimo mesmo. E a questão de falar francês em 90 dias, me falaram, nossa, mas é um absurdo, não tem jeito. Gente, eu, que não sou nenhum gênio, que eu não sou, falei francês em 90 dias. Eu falei, entendeu? Vim de férias, usei o método que hoje eu aplico com vocês, né? O executer repetir, o tá entendendo o que está sendo falado. E em 90 dias eu estava falando francês. Então, para quem fala que isso não funciona, sinto muito, désolé, funciona. Tá certo? Então vamos lá ver os nossos verbos, né? Primeiro verbo essencial em francês, gente, é o verbo être. O que quer dizer être? Vocês já vão descobrir comigo que eu não traduzo em português, né? Então, eu traduzo falado, mas não traduzo escrito. Por que eu não traduzo escrito? Porque eu sempre disse, se eu traduzo isso escrito, você fica com o escrito na cabeça e eu vou embora com o meu francês. E a troca não acontece. Então, para você realmente estar aprendendo, né? Você pode escrever aí no seu caderno, mas eu me recuso, tá bom? Então, être quer dizer ser e quer dizer estar. Como assim, Joyce? Igual em inglês. Em inglês não tem o verbo to be, quer dizer ser e estar? Pois francês é a mesma coisa. Em português, em espanhol, né? Nós temos essa diferença de ser e de estar. Mas em francês não existe essa diferença. Então o verbo être vai funcionar para as duas situações. Então, por exemplo, eu vou usar
para descrever uma situação momentânea, mas eu vou usar também para descrever uma situação que não muda, invariável. Je suis brésilienne. Não muda, gente. Je suis brésilienne, je suis brésilienne. Então vamos lá. Je suis brésilienne. Vou tentar escrever maior aqui, né? Je suis brésilienne não muda. Sou brasileira. Tá bom. Tem também a nacionalidade francesa. Então, je suis franco-brésilienne. Mas é uma coisa que não muda. Mas eu posso dizer também, je suis en France. Tá certo? Je suis en France. Olha que eu faço a liaison aqui, ó. Je suis en France. Je suis en France. Então, é uma situação que pode mudar, né? Se eu viajo, je suis en Égypte. Estou no Egito. Ou je suis au Brasil, né? Quando eu vou pro Brasil de férias. Então, porque eu moro aqui, né? Eu posso dizer, para falar de uma cidade, então, por exemplo, Pierre est à Paris. Certo? Então, aqui, o verbo, mais uma vez, está indicando que ele está em Paris, né? Está em Paris. Aí, vocês vão falar, por que você fala Joyce, né? Tá escrito est. E por que fala? Gente, francês tem uma característica muito interessante, que a gente não fala tudo que a gente lê. A gente tem muita letra que a gente não fala, né? Aqui eu posso fazer a liaison, est à Paris, tá certo? Mas esse S, não falo ele por razão nenhuma no mundo. Ele tá aí por motivos decorativos, tá bom? Então, Pierre est à Paris, tá bom? Eu posso falar também tu, né, pra você. Tu es à Bordeaux. Tu es à Bordeaux. Eu posso também, se eu quiser, fazer a liaison. Tu es à Bordeaux. Aí eu posso, tá bom? Aí eu falo esse S para fazer a liaison porque tem uma vogal em seguida. Porque se não tiver vogal, não tem jeito, tá certo? Não faz liaison. Então, pro verbo être, né, que é o verbo ser, estar, a gente vai poder usar para falar da gente, para falar de alguém, para falar o que a gente é e para falar onde a gente está, tá certo? Eu posso falar, por exemplo, je suis chez moi. O que quer dizer esse chez moi? Je suis, olha que eu faço uma boquinha bem pequenininha assim, je suis chez, olha, ó, mais uma vez. Tá vendo aqui que eu não falo Z? Chez moi. E esse moi, como é que eu pronuncio? Moi. Uai, só tem um O e um I, você fala ui, ah? Francês. Em francês, o som O mais I vai virar o A. Sempre. Sempre. Tanto que não, né, pessoas mais velhas, quando vê meu nome escrito, tem gente que fala Joyce. Fala, não, gente, é Joyce. Aí, Joyce. Eles não conseguem falar oi, porque o som oi não existe em francês. Olha só que interessante, né? Aí depois acostumam, senão eu respondo do jeito que chamar mesmo, porque, né, também não vou ficar complicando a vida das pessoas. Então, isso. Je suis chez moi. Eu posso dizer também, je suis à l'école. Se eu estiver na escola, né? Je suis à l'école. Tá bom? Na escola. Para falar onde eu estou ou para falar quem eu sou ou o que eu sou. Tá certo? Posso falar também? Je suis dans mon salon.
né? Que eu tô fazendo essa live no meio da minha sala aqui, né? Parei a casa toda, para tudo, vou fazer live. Então, je suis dans, dentro, mon, meu, salon, sala, tá certo? Mon é meu. Je suis dans mon salon. Um outro verbo muito importante, esse é o verbo número 2, né? O 1 foi o être, o 2 vai ser o verbo avoir. O que quer dizer avoir em francês, Joyce? Aham, avoir quer dizer ter, é o verbo ter. E ele se conjuga de um jeito muito interessante, né? Porque eu vou falar j'ai un chat, né? J'ai, eu tenho, ai, uai, mas esse aqui, então, esse aqui a gente fala je, né? E aqui eu falo j'ai, um j'ai bem abertão, assim, um j'ai de jegue, j'ai, tá certo? J'ai un chat. Ah, e aqui também, olha que interessante. Se a gente pegar no entre chaves, o que vai dar isso aqui? Olha, vai sair j'ai un, un chat. Não falo T, isso aqui vira un e isso aqui vira é. Tá certo? Então, j'ai un chat, eu tenho um gato. Tá bom? O j'ai un chien. Chien. E olha, muito cuidado quando fala chien, porque tem sons em francês, né? Aqui a gente fala un aberto. Aqui também a gente vai falar un. Mas quando eu falo, né, don, don é um don mais fechado, tá certo? E se eu falo chien mais fechado, eu tô chamando o cara de chato, tá bom? Na verdade, eu tenho um chato. Né, um xarope, um babaca. E chato em francês não se fala, né, igual chato, fala-se cagante. Então, assim, evita, gente, porque é feio mesmo. Então, vamos lá. J'ai aussi, ou tu as, ali, vamos conjugar esse verbo. Tu as une voiture. Aí, olha só que interessante esse movimento aqui. Olha, gente. Tu as, né? Não vou falar o S. Tu as une. Então, olha que aqui, ó. Aqui eu vou falar un. Un. Tá certo? Aberto. Un. E aqui, como eu tenho o Ezinho no final, eu vou falar une para falar uma. Voiture, ó o O mais I que vira o A aqui de novo, ó. Voiture, não é voiture não. Voiture. Faz bem o Uzinho, né? Fecha bem a boca falando U, falando I com a boquinha de U. I, U. Na verdade é um U com o bico achatado. U, tá certo? Voiture. E voiture é carro em francês. Então eu tenho, tu as, você tem, une voiture. Tu, tá certo? Esse U. E para mostrar a diferença dos sons de U e U, vamos pegar aqui. Vous avez une maison. Vous avez, olha que eu faço o Z aqui, né? Vous avez. Vous avez, passa com som de Z, hein? Vous avez une aqui ó, maison. Vous avez une maison. E aí, olha aqui o U. Tu, escuta bem, tu. E aqui, vu, com U de urubu. Aí aqui tem mesmo o som de U, do U que a gente está acostumado, tá bom? Isso tem que fazer muito, tomar muito cuidado com isso, porque pode mudar o sentido do que você está falando e pode dar um sentido que, sim, além de mudar, ainda muda feio, tá?
Então tá, então o verbo avoir, né, para dizer o que eu tenho, tá bom? E o verbo avoir, ele tem uma outra, tem uma variação, que é para quando a gente quer dizer que tem alguma coisa em algum lugar. Para dizer tem alguma coisa em algum lugar, eu vou usar ilia, ó, o verbo avoir aqui, conjugado, tá certo? Mas aí ele é conjugado de maneira neutra. Ele não vai, não tem pessoas, tá certo? Então, ilia, para dizer quando tem alguma coisa em algum lugar. Exemplo, il y a un restaurant. Il y a un restaurant près d'ici. Tá certo? Il y a, então, vai querer dizer tem. E como é que fala? Do jeito que está escrito. Então, vai falar il y a. Certo? Il y a. Il y a. Para dizer tem, né? Tem alguma coisa em algum lugar. Esse Y aí quer dizer que é em algum lugar. Indica lugar. Tá certo? Ou indica que tem uma preposição, um verbo com preposição a também, mas a gente chega nisso mais tarde. Então, il y a un restaurant, olha o un aqui, un restaurant, porque A mais O vira O, né? A mais U vira O, un restaurant, restaurant, près, né? Não fala o S, não fala o T aqui também não, près, perto, près, perto, près d'ici, perto daqui. O que mais que a gente pode usar com il y a? Tudo. Tudo, tá bom? Il y a du vent aujourd'hui. Hein? Il y a du vent aujourd'hui. Falando do tempo, né? Il y a du vent. Tem vento, né? Du para dizer que tem um pouco de vento. Aujourd'hui. Olha esse aujourd'hui aqui, como é que pronuncia isso? Né? Olha só. Aujourd'hui. Aujourd'hui. Tá certo? Il y a du, e aqui mesma coisa, esse du, né? Que o som, o símbolo fonético desse som U vai ser o Y, né? Du. Faz boquinha de U e fala I. Du. Il y a du vent. Olha esse vent aqui, vent. Não é van, é vent. Tá certo? Pro Canadá, para a Suíça, para a Bélgica, esse on, ele é menos marcado, vira van mesmo, tá certo? Outro dia, ontem ainda me perguntaram a diferença do francês do Canadá pro francês da França, né? Na hora dessa pronúncia, Canadá, Bélgica, Suíça, a pronúncia é mais fácil do que no francês da França, porque o francês vai fazer vent e o canadense, né, vai falar vent, né? Il y a du vent aujourd'hui, tá bom? Então, dependendo do lugar onde você está, você não precisa preocupar tanto com isso, né? Que mais que il y a, hein, gente? Il y a un restaurant près d'ici, ou il y a une banque près d'ici, banco, une banque, ou il y a une église, tá viajando, tá procurando, né? Une église près d'ici, uma igreja, tá certo? Então, o il y a realmente vai ser muito usado, tá? É o terceira, eu contei como verbo, mesmo se é uma construção verbal, tá? Contei como verbo porque precisa, muito útil. Em seguida, o que eu marquei aqui para nós? O verbo, é o 4? Faire. Faire. Faire.
aqui não, tá, gente? Faire. Eu paro aqui, ó, faire, né? E aí a gente fala faire, tá certo? Faire, para ter uma boa pronúncia, tá? É o verbo fazer. Então, e é interessante porque o verbo fazer, por exemplo, Serge fait à manger, né? Produção, né? Está fazendo comida. Serge fait à manger. Ah lá. Serge fait à manger. Porque ele está fazendo um almoço, né? Produção que produz muitas coisas, inclusive produz o almoço. Serge fait à manger. E o que acontece aqui? Olha, aqui a gente vai falar fait. Ó, aqui como eu tenho R, eu vou pronunciar o R. Faire, né? O verbo faire, o verbo no infinitivo, tá certo? Mas se eu estou pronunciando o verbo conjugado, il fait, vira só porque o que a gente falou? Mais I vira é. Serge fait à manger. Faz a comida, faz o de comer, né? Se for traduzir literalmente, ele faz o de comer. Então, ele faz à manger, tá bom? E aí, mas não é só ele que faz comida aqui nessa casa não, viu, gente? Eu também faço a minha parte. Uai, caneta, você pregou? Então, por exemplo, je fais un gâteau. Je fais, olha o E aqui, ó. Je fais un gâteau. E ó aqui, gâteau. Eu faço um bolo, eu faço um doce, eu faço un gâteau. Je fais un gâteau. Tu fais. Olha como que conjuga tudo igual, gente. Muda só para a terceira pessoa. Põe um Tzinho aqui, mas na hora de falar é tudo igual. Je fais, tu fais, il fait. Facinho. Tu fais du sport. Du sport. Né? Faz esporte. Sport. Ainda não pronuncia o T, tá bom? Tu fais du sport. E aqui vira E. Tu fais du sport. Tá bom? Tu fais une promenade. Ou nous faisons, allez. Vamos conjugar esse verbo todo. Nous faisons une promenade. Nous faisons, aí aqui, né? Nem tudo são flores, né, gente? Tem uma hora que dá complicadinha. Nous faisons, então, nous faisons une e promenade fala igual, né? Promenade. Olha aqui, que interessante esse babado. Promenade. Como é que não tem acento nenhum, ó? Eu não falei não. Promenade. Promenade. Tá certo? O M fica mudo e o D fica mudo. Promenade. Tá? Para falar um passeio. Nous faisons une promenade. Olha aqui entre chaves. Tá vendo como que se você me fala, mas eu não aprendo porque é difícil a pronunciação. Olha como que eu explico essa pronunciação inteirinha aqui para vocês. Facilito tudinho para ficar facinho de falar. Boto em português como é que fala o francês. Fala-se desse jeito, você não aprende, gente. Aí vai repetindo, repetindo, repete de um jeito, repete de outro. Quando é fé, foi. Tá bom? Tem que ter isso na cabeça. Quando é fé, foi. É aprender curtindo, aprender com um sorriso. Você vê que eu ensino sorrindo. E daqui a pouco, quando eu for tirar as dúvidas de vocês, vocês vão ver, toda dúvida é dúvida de Deus, gente. Toda dúvida faz parte do processo. Às vezes a pessoa fica, não vou perguntar não, porque vai descobrir que eu não sei isso, vai pensar que eu sou burra. Pensa que ninguém é burro não, viu? Não existe isso.
Existe o fato de você ainda não ter encontrado a maneira certa de aprender, mas que aprende, aprende fácil. Criança aprende, toda criança aprende a falar, toda, né? Fora os casos, um ou outro caso, quando aí já tem alguma patologia, já tem alguma coisa, mas aí é uma outra história. Mas toda criança constituída normalmente, e até crianças com patologias, aprendem a falar. Então, quando você está pequenininho, você vai falar, ah, não, mas nossa, dei ruim. Nasci no Brasil e português é difícil de falar, então não vou dar conta de falar, não. Ou então o neném nasce na China, fala, ah, não vai ter jeito de falar, tal de chinês é difícil demais. Gente, isso não existe. A pessoa aprende lá onde que ela tá, não é? E pois vocês também. É só a questão de pegar exatamente da mesma maneira que criança pega. É desse jeito que a gente aprende, com coisas úteis, coisas do cotidiano. Não adianta nada eu vir aqui te contar a história da igreja, não sei o que, tá. Né? Algumas pessoas que estudam história da arte, claro que vão estar apaixonadas por aprender a questão da história da igreja e tudo mais. Mas para uma pessoa que não tem nada a ver com isso, que trabalha com outras coisas, que não preocupa com esse tipo de assunto, que isso vai te interessar? Então, se eu começo a tentar te ensinar francês por coisas que não tem nada a ver com o seu cotidiano, com a sua realidade, com o seu dia a dia, serve para nada, tá bom? Aí você não aprende mesmo não. Então a gente foca naquilo que é importante, naquilo que você vai usar no cotidiano. E você vai ver que rapidinho você já tá pegando. Inclusive, gente, tem um spoiler aqui. Para essa semana eu estarei liberando um mini curso gratuito de francês para vocês terem uma amostra grátis aí, para vocês verem como é que eu trabalho. Não só uma aula de uma live, né? Mas também um mini curso para você já começar a aprender e para você ver como é que isso funciona. E aí depois você me conta o que deu, tá bom? Retomamos nossa aula. O que mais que eu posso... Ah, gente, engraçado, né? Ferra. Je fais un bisou. Uai, como assim, Joyce? Bisou o que é? Bisou é beijo, né? E fala bisou, ó. Olho entre linhas, entre chaves. Bisou. Certo? Je fais, né? Un bisou. Ué, mas a gente não dá um beijo? Não, gente. Em francês a gente não dá beijo, a gente faz beijo. Tá bom? Então, fica a dica. Precisar beijar aí, fais un bisou. O próximo verbo que eu vou trazer para vocês é o verbo devoir. E esse verbo a gente usa mais do que usa em português. Né? Por quê? Em português, quando eu tenho que fazer alguma coisa, eu devo fazer alguma coisa, eu vou falar eu tenho que. Normalmente a gente fala eu tenho que, não é? Pois em francês a gente fala eu devo fazer, eu devo ir, eu devo pedir, eu devo subir, eu devo descer, eu devo voltar, eu devo um monte de coisa. Tá certo? E serve também para dever dinheiro, tá certo? Né? Serve para dever no sentido de ter que fazer alguma coisa, mas serve no sentido também de eu comprei uma casa e eu devo pro banco, né? Fiz um empréstimo, eu devo pro banco, tá certo? Então o verbo devoir, je dois. E mais uma vez, olha como que conjuga fácil esses verbos. Je dois étudier le français. Na verdade, je dois étudier le français pour travailler. Né? Porque eu sei que muitos de vocês já estão num país de língua francesa e precisa trabalhar. Então, je dois étudier. Agora vamos voltar ali nessa pronúncia desse negócio. Né? Então, je dois, né? Não falo S. Je dois étudier. ER em francês
Todas as vezes que vocês tiverem ER no final de uma palavra em francês, a gente fala E. Ah, em francês tudo é E, né? É porque tem muita palavra terminada em ER. E todos os verbos no infinitivo, por exemplo, é ER. Então, todos assim, todos os verbos do primeiro grupo, né? Mas a maior parte é do primeiro grupo. Então, je dois étudier le français. Ou é aqui, ó, A mais I não vira E. Le français pour, com o de urubu, pour travailler. Ok, de novo, ó. Étudier, travailler. Volta aqui nessa regra. Por travailler, para trabalhar. E mais uma coisa interessante, ó. Ah, Jorge, você falou que a com I vira E. Por que eu não falo travailler? Porque I, que precede dois L's, vira dois Is. Então, eu falo travailler. Por travailler. Certo? Je dois étudier le français pour travailler. Então, eu tenho que estudar o francês para trabalhar. Mas se eu pegar, olha bem essa construção aqui, ó. Se eu pegar, tu dois faire tes devoirs. Nossa, aí embolou, hein? Como assim? Duas vezes devoir. Esse devoir aqui, ó, faire ses devoirs. Faire ses devoirs quer dizer fazer tarefa, né? As crianças chegam da escola, ah, il y a des devoirs. Ou il y a des devoirs aujourd'hui. Tem tarefa aujourd'hui. Então, devoir pode ser com S, né? Que eu não falo S também não. Pode ser tarefa. Mas quando tá na situação de verbo, tu dois, você deve, faire, fazer. Olha que nós estamos estudando, estamos repetindo estruturas que vocês já viram aqui hoje, não é? Estruturas que vocês já viram, verbos que vocês já viram e que vão servir para muita coisa. Olha como que a gente vai fazendo ali um quebra-cabeça de francês, vai ligando os pontinhos ali e dá para conversar rapidinho, gente. É isso o francês do cotidiano, tá? Então, tu dois faire, você deve fazer, ter os seus, teus, né? Em francês a gente fala teus deveres, suas tarefas. E se eu falar de uma outra pessoa, peraí que esse aqui está... Eu falando de uma outra pessoa, ela doit, elle doit partir. Ela deve partir. Partir, gente, aqui são separadinho, mas é juntinho. Partir do verbo partir em português. Eu parto, partiu pecuária. Não partiu? Partiu weekend. Não é? Mesma coisa, mesmo verbo em francês. Elle doit, ela deve partir. Elle doit partir. Olha como que é parecido. Olha, tanto de coisa que vocês já estão aprendendo aqui hoje, né? A gente tá vendo verbos que são muito úteis e descobrindo outros acessórios, né, que também são muito úteis, né, porque ficar no lugar a vida toda ninguém merece, a gente tem que partir uma hora. Então também é um verbo essencial em francês que nem não está na nossa lista, né, porque o verbo devoir é o verbo número 5 dessa festa, certo? Então, por exemplo, estudar, né? Nous devons étudier 30 minutes par jour. Olha só o que acontece aqui, ó. Nous devons, então, ó, je dois, tu dois, elle doit, il doit. Ele e ela é a mesma coisa, né? Então, nous devons étudier, étudier 30 minutes, étudier le français, né? Não coube aqui, mas fica incluído aí no pacote, étudier le français.
30 minutes par jour. O que acontece? Ao invés de estudar 1 hora 2 vezes por semana, se você estudar 30 ou 1 hora 3 vezes por semana, se você estudar 20, 30 minutos par jour, por dia, par jour, se você estudar isso, o francês vai estar ali quentinho na sua cabeça. O seu cérebro vai ver, nossa, mas esse assunto volta, hein? E se ele volta desse tanto, é porque ele é importante. Então, se ele é importante, eu que não sou bobinho, porque cérebro não é bobinho, né? Eu que não sou bobinho, vou gravar esse negócio. Vou gravar porque a próxima vez que vier eu já tô prontinho, já sei como usar, entendeu? E aí, o que acontece? Você estudando 30 minutinhos por dia, todos os dias, as estruturas se repetem, novas, então essas que se repetem já estão fixadas, a gente vai juntando coisa, a cada aulinha eu trago uma coisinha nova. O que acontece ali? Você vai aprendendo sem nem ver, entendeu? Aprende igual criança quando criança aprende a falar, sem nem notar. Quando é fé, foi. Certo? O que mais que eu tenho de verbo aqui, gente? Devoir. E nós temos o verbo pouvoir. Pouvoir. O verbo pouvoir quer dizer poder, tá certo? Então, o que acontece? Mesma coisa, a pronunciação é a mesma para as três primeiras pessoas do singular. Je peux, tu peux, il peut. Oh, elle peut. Né? Então, se eu falar je peux avoir, ó, são verbos que vão pedir um outro verbo, né? Eu posso ter, eu posso fazer, eu posso viajar, né? Então, ele vai pedir um outro verbo no infinitivo. Je peux avoir une information. E aí, pra gente ficar bonitinho na fita, né? A gente junta um s'il vous plaît. Ou por favor aí, gente. Esse por favor tem o seu lugar, né? Se isso te agrada, se isso vos agrada. Então, esse por favor tem o seu lugar. Quem não usa depois vem falar, ai, francês é tão mal-humorado. E o francês fica pensando, nossa, mas que cara mal educado. Então, assim, o mal-humorado, mau humor, normalmente é reflexo de má educação. Né? A gente chega com má educação, recebe mau humor. Então, muito cuidado com isso, tá certo? O s'il vous plaît é fundamental. E se a gente, em vez de chegar e já ir falando na lata, assim, né? Onde que é o parada de ônibus? Olha que falta educação, gente. Né? Onde que fica? Né? Onde é que tem chocolate aqui no supermercado? Olha que coisa mais triste. A gente chega perguntando com muita educação, eu posso ter uma informação? Aí a pessoa fala, pode. Aí eu pergunto, onde fica o chocolate? Pronto, não é? Deu certo aí? Então, lembra disso, né? Má educação de francês é reflexo de espelho da falta de educação da pessoa na frente dele. O francês não é mal educado assim de nascença, não. Ele só é mal educado quando ele se sente agredido. E se a gente chega muito estabanado, né, muito assim, de qualquer jeito, pois não funciona. Bom, então, pode até pôr um pardon aqui para poder ficar melhor ainda. Ó, pardon, né, com licença, estou te incomodando. Posso ter uma informação? Olha o tanto que melhora a vida. Je peux avoir. Peu. Olha esse peu. Né? Não é nem po nem p. É peu. Né? Peu. Entre os dois. Fala a boca de o e fala e. Tá certo? Je peux. Je peux avoir une information. Ah, olha que legal isso aqui. Não é informação, Joyce, né? Não. Fala information. Olha aqui. Isso aqui vai virar sion. Tá bom? S'il vous, né? S'il vous plaît. S'il vous plaît. Olha só. Se a gente pega essas informações aqui para pronunciar,
né? E guarda isso na cabeça, vai anotando. Eu não anoto tradução, não, mas eu anoto pronúncia, porque tradução a gente aprende. Pronúncia também, mas se tiver uma colinha, ajuda. Se você estiver colando em português, você não vai aprender tão rápido, tá certo? Então a gente tem que estar aprendendo em francês e a pronúncia, aí sim a gente pode ter a escola do som que sai em português, tá bom? Je peux avoir une information. Então eu posso ter, não é? O verbo ter, avoir. Je peux avoir une information. Uma informação, por favor. Aí a pessoa com sorrisão já te explica o que você pediu, né? Então você pode perguntar também, né? Nous pouvons avoir une boisson fraîche. Tá um calor nessa França. Então, nous pouvons, tá certo? Je peux, tu peux, il peut. Até aí tudo bem. Mas quando a gente fala de nous, gente, vocês já repararam que todos os verbos que eu falei aqui hoje, todos, na forma vous, a gente termina com on? Olha só, fica a dica. Todo nous termina com on, tá certo? Nous pouvons avoir une boisson fraîche? Ponto de interrogação. Nous pouvons, nós podemos ter uma bebida fresca, certo? Tá calor, chega no barzinho. Bonjour, nous pouvons avoir une boisson fraîche? Aí a pessoa pergunta, quelle boisson? Aí você fala, eu quero um Perrier. Je voudrais, mas isso é o próximo verbo, então vamos lá? O verbo pouvoir para perguntar se eu posso ter. E o verbo vouloir, né? Que como é que pronuncia isso? Pronuncia assim, ó. Vouloir. Verbo vouloir, que quer dizer o quê? Quer dizer querer, tá bom? Querer é poder, vouloir, c'est pouvoir, não é? Ó, funciona. Então, nous pouvons avoir une boisson fraîche, ou sinon, nous voudrons une bouteille d'eau minérale. Informação interessante aí, né? Meio fora, tá no contexto. Nous voudrons une bouteille d'eau minérale. Ou, olha como que água a gente fala ou. Então aqui, ó. D'eau. Nous voudrons une bouteille. Une bouteille. Ó, isso aqui tudo vira um i. Bouteille d'eau mineral. Mineral. Aí esse é aqui eu falo. Olha o acentinho dele aqui que me indica que ele tem som. Mineral. Tá certo? Isso é uma situação. Mas eu tenho uma outra boa notícia para vocês. Na França, você pode pedir somente, né? Je voudrais. O je voudrais, aí o verbo já tá no condicional para falar eu queria, né? Que é muito educado também. Je voudrais une carafe d'eau. Se você pedir num restaurante ou num barzinho eau mineral, vai vir uma garrafa de água mineral que você vai pagar, certo? Mas se você já está tomando vinho e só quer um pouco de água, está tomando outra coisa, só quer um pouco de água para acompanhar, você pode pedir água mineral e pagar água mineral, mas você pode pedir também uma garrafa d'eau. Garrafa não é garrafa, garrafa é um vaso. Não, não é um vaso, é uma jarra. Desculpa aí, gente, foi mal. É uma jarra de água, que é uma água da torneira, mas a água na França
da torneira é potável, então muita gente, né, em casa só toma água da torneira. Eu não tomo porque eu moro numa região muito agrícola e visto todos os, né, estrumo de porco que eles jogam assim em volta né, que eu vejo jogando nos campos, eu não vou tomar essa água, não, ninguém me convence que essa água tá boa. Mas você pode pedir, se você acha que tá tranquilo, né, se tá na cidade, mais longe assim do campo, aí você pode pedir uma água, um garrafo d'eau, que é uma água da torneira e que não tem problema, é saudável, é tratada, né? Então, Ina, garrafa d'eau. Um garrafo d'eau. Para pedir uma água, uma jarra de água, tá? Torneiral Santa Pia sem gás, né? Essa. Mais um verbo, então, o vouloir foi o nosso verbo 7, né? A gente pode dar um outro exemplo? Il veut connaître Paris. Né? Ele quer, il veut connaître, conhecer, connaître Paris, conhecer Paris. Também é um outro exemplo, certo? Nós vamos ter também mais um verbo muito importante, que é o... Assim, tem muitos verbos importantes, mas esse é essencial, é o verbo aller. Por que esses verbos são essenciais? Vocês perceberam que eles servem para construir frases usando outros verbos? Então, eles são verbos de base, né? São verbos auxiliares também na construção das suas frases. Então, você conhecendo esses verbos, você pode, né, aumentar muito o seu vocabulário. Mesma coisa com o verbo aller. Aí, como é que fala isso? Fala igual o nome da minha amiga, né? Ale. Olha só, não diz que é R, vira E, ó só, vira mesmo. Ale, verbo ale, tá certo? Então, o verbo ale é o verbo ir. E a gente vai utilizar, nesse a gente tem que tomar um cuidado danado, porque ele fala, normalmente a gente, por exemplo, o verbo vouloir, je veux, tu veux, il veut, não é tudo igual? O verbo aller é um verbo mais capcioso, assim. Então, tem uma mudançazinha ali. A gente vai ter uma maneira diferente de pronunciar. Quer ver? Je vais au marché. Vou na feira, né? Tem o verbo marcher, que é o verbo andar. Mas aller au marché, né? Je vais au marché, eu vou na feira. Aí, olha aqui, je vais. Mas tu vas a uma cidade legal aí, tu vas a Nice. Je vais, olha que aqui eu tenho o é, né? A pronúncia aqui eu vou usar o je vais, mas o tu vai usar o a. Então, tu vas. Eu já escutei je vas. Je vas não vai a lugar nenhum, não, gente. Pecado, Deus castiga, é um raio ali na cabeça da gente. Pode não, tá? Je vais, tá bom? E gente que fala, nossa, eu falo francês, preciso estudar francês. Não, já falo francês há muitos anos. E vira pra mim, je vais, vai ficar. Tá bom? Então, je vais. Tá bom? Je vais au marché. Tu vas à Nice. Elle va à l'église. Né? Ela vai na igreja. Elle va. Então, o tu e o il, elle tem o va. Mas o je é je vais. E isso, muito cuidado aí. Tá bom? Então, você vai à Nice, ela vai à igreja, tá bom? L'église. Mas, mais uma vez, não diz que o verbo, quando a gente fala no, ele tem um on. Nous allons. Nous allons travailler.
Nós vamos trabalhar. Nous allons travailler. Aí já muda, tá certo? E não tem I, então o L pronuncia todinho. Nous allons. Vous allez. Vous allez voyager. Et vous allez voyager demain. Tiens. Para aprender mais um tiquinho. Vous allez, você vai. Voyager, viajar. Demain, amanhã. Olha como que em francês a gente pode construir o futuro com o verbo aller mais o verbo que eu quero conjugar só no infinitivo. Não ficou facinho? Né? Vous allez voyager, vous allez travailler, vous allez étudier, vous allez acheter, vous allez vous inscrire, vous allez... E aí eu posso usar todos os verbos desse mundo, meu Deus, né? Eu vou fazer alguma coisa. Je vais faire un gâteau, né? Je vais cuisiner un gâteau também, né? Se eu vou assar e cozinhar, aqui é tudo igual, tá, gente? Então, o verbo aller. E mais dois verbos muito úteis pra gente, que é o verbo prendre. Prendre. Aí no Canadá eles vão falar prendre, prendre, né? Porque aí no Canadá não tem esse fechado nosso, né? Na Bélgica também não. Vous allez prendre, né? Vous allez prendre un apéritif. Ah. Vous prenez un apéritif. Ó, gente, só para informação, tá? Hoje nas stories, eu vou continuar essa aula de hoje, vou levar uns quiz, uns questionáriozinhos, para ver como é que vocês aprenderam, tá certo? Vou estar lá nas stories, fazendo um rappel, né? Uma lembrancinha, para vocês continuarem praticando. Então, gente, Joyce é francês, Joyce é cultura. Não é só porque eu faço uma live aqui que depois eu esqueço vocês no canto, não. Vai continuar trabalhando o dia todo. Segue lá, tá bom? E eu quero resposta, hein? Vous prenez, então vocês pegam, tomar alguma coisa. Je prends un café. Je prends un coca, uma coca, né? Uma Coca-Cola. Je prends un Coca-Cola. E vous prenez, vocês tomam, vocês pegam. Então é o verbo pegar no sentido de pegar alguma coisa, né? Je prends mon stylo, né? Eu pego a minha caneta. Je prends les enfants à l'école. Tiens. Je prends les enfants à l'école. Tá certo? Eu pego as crianças, les enfants, à l'école. Eu pego as crianças na escola. Então também o prendre, ele vai ter essa função de pegar alguma coisa, buscar alguma coisa e também a função de tomar alguma coisa. Tá certo? Ó só, usando tudo quanto é verbo que a gente já viu aqui hoje. Pour aller au Brésil. Ai, gente, eu tô nesse assunto porque eu tô aqui preparando para ir pro Brasil daqui um mês que vem. Empolgada, né? Pour aller au Brésil, je prends l'avion. Je prends l'avion. Allez. Pour aller au Brésil, eu pego, eu tomo o avião, né? Vou de avião. Tá certo? Je pour aller. E olha como que os verbos que vocês já viram hoje vão voltando, tá? E um último verbo aí. Ah, não, pera. Aí no restaurante, a gente pode falar, quando o garçom vem perguntar, né? Ele perguntou, vous prenez un apéritif? Oui, je prends un kir royal. Né? Um kir, je prends un jus d'orange, né? Então vamos lá, do aperitivo. Je prends un jus d'orange.
Il prend un Ricard. Vocês conhecem o Ricard, gente? Não falo o D, tá? Ricard é um aperitivo típico francês, é a base de anis. Você põe um tantinho assim no copo, tem cor de uísque, aí você completa o copo com água, porque se você tomar ele puro, dá dor de barriga. Então não toma puro e fica tonto rapidinho. Aí completa com água e tem um gosto de anis. Tem essa versão também, mais ou menos isso, na Grécia, na Turquia, né? Uso, eu acho, o grego, tá certo? Então fica uma bebida leitosa quando você põe água. É muito comum aqui, né, tomar Ricard no aperitivo. Eu não tomo não, mas tem gente que toma, tá certo? Então, il prend, e para comer, nous prenons le menu du jour. O que é o menu do jour? Menu do jour é um menu que o chefe do restaurante, né, o cozinheiro, escolheu para ser o prato do dia. É o prato do dia. Mas na verdade, nous prenons le menu, ou sinon, nous prenons le plat du jour. O prato do dia, vamos pôr, que vai ser bœuf ou carota, né? Carne de vaca com cenouras. Aí esse é o plat du jour. Mas o menu do jour, ele vai compreender uma entrada, um prato e uma sobremesa. Este é o menu do jour, tá bom? Então, em francês, você pode ter essas duas possibilidades. Ou você pega o plat du jour, não, você tem várias possibilidades, mas em restaurantes assim, no almoço, sobretudo, né? Você tem o prato do dia e você tem o menu do dia, tá certo? Aí depois também você tem à la carte, aí você tá na carta, né? Que é o menu nosso, né? Tá no cardápio, carta é cardápio, tá no cardápio, e aí você escolhe no cardápio uma outra coisa. O menu do jour, ele vai te dar 3 opções de cada coisa, ou 2 opções de cada coisa. 3 carnes, 3 entradas, 3 sobremesas. Você escolhe um de cada, pronto, compõe o seu prato. Ou se não, se você não quer nenhum desses, né, você escolhe na carta, tá certo? Só uma derivaçãozinha, tá bom? Então, je prends et nous prenons, tá? E para terminar, eu trouxe também o verbo venir, que é o verbo vir. Nós estudamos o verbo aller, que é o verbo ir, e tem o verbo vir, né? Nous venons, tá certo? E eu posso falar, por exemplo, tu viens à la plage demain? Tu viens, você vem, tu viens, bien. Tu viens à la plage, na praia. À la quer dizer na, tá? À la plage demain, amanhã. Você vem na praia amanhã, tá? Ops, escrevi errado aqui. Ils viennent à la fête samedi. Eles vêm, viennent. Aí já dá uma variada a conjugação, né? Ils viennent à la fête samedi. Gente, dá uma variada, mas tem uma coisa que não varia. Verbos em francês, na terceira forma do plural, em eles, elas. Nunca, você nunca, lembre-se do braço dando a bronca aqui, nunca, você nunca fala o ENT. Esse ENT, ele é igual a 0. Então, ils viennent, tá? No pronom, ils prennent, não fala, tá? No voulons, ils veulent, não fala, nunca fala o ENT. Isso aqui, ó, tinha que ser falado, lembrado todos os dias, escreve grande na parede, escreve em algum lugar.
ent no final do verbo é igual a zero, certo? Fica a dica, porque muitas vezes eu escuto, ai, vienen. Vienen não, viena, tá certo? E se a gente vai pegando todos esses macetinhos de pronunciação, ai, mas é muita coisa, Joyce. É muita coisa. Mas se você vê isso todo dia, lembrancinha ali, ó, a Joyce lembrando pra você, ó, não fala, olha que não pode, ó, fala assim, vamos fazer desse jeito. Se você vai vendo isso, quando você vê, gente, você já está falando francês, mas assim, solto e feliz na sua vida. Tá bom? Então, estão aí, gente, os 10 verbos mais falados do francês, mais falados, essenciais, né? Tem vários outros, né? Outro dia eu até fiz um post onde eu falo de 20 verbos. Vou voltar aqui com outros verbos também essenciais, sempre tá fazendo, né, de maneira para estar trazendo essas informações para vocês, mas os principais estão aí para hoje, tá bom? Aí agora eu vou virar a câmera, opa lá. Deixa eu ver como é que tá isso aqui. Deixa eu virar para mim, né? Porque comigo é melhor. Aí, então vamos ver agora quais são as dúvidas, se vocês têm dúvidas para tirar, né? Então, deixa eu ver. Je peux dire, nous pouvons venir, tá, Tati? Deixa eu, que tá demais, né? Já tá do avesso, mas nous pouvons venir, porque você não conjuga dois verbos seguidos ao mesmo tempo, né? A questão é, je peux dire, nous pouvons venons. Olha como que quando você fala je peux dire, você fala o dire, o seu verbo tá no infinitivo. Deixa eu ver se eu melhoro isso aqui. Opa, não, vista panorâmica do teto. Então, é o verbo conjugado mais o infinitivo, tá bom? Deixa eu ver se tem outras... Ah, já tá pris, Tati. Deixa eu ver se tem outras perguntas perdidas aqui no passado. Vamos dar uma revisada. Mas teve comentário, hein? Ok. Ups. Ok. Tac. Nossa, passou gente aqui hoje, hein, gente? Tô vendo aqui, entradas e saídas. Mas, ó, tá gravado. Bonjour, Alê. Amei o cabelo, merci. Que mais? Moro na França e preciso muito. Gessilicalina. Então, tá na hora. Vamos estudar francês aí, né? Comigo você aprende facinho. Fala aí, eu quero que eu entre em contato com você depois, tá? Nous pouvons venir. Merci, prof. Lorani. Certo, gente. E será que tem perguntas? Porque se não tiver perguntas, nós vamos poder terminar a nossa live. Vous êtes super. Ah, c'est gentil. Merci beaucoup. É com amor, gente. Eu ensino com amor, eu dou aula com amor. E é um prazer estar aqui com vocês. Tá certo? Então, nossa, gente, já tem 1 hora que eu tô falando, mas falem. Isso é porque o pessoal falou pra mim, você faz lives assim de 30, 40 minutos. Aonde a gente aplica, né? Quando é fé, foi. Aí eu começo a falar, não sei dar aula de 40 minutos não, gente. Tá? Mas eu sei parar. Então, já diga a Joyce, é maravilhosa. Ô, Simone, merci, minha linda. Merci. Pois é. Então, por hoje, vou parando por aqui. A gente volta, né? Todas as terças-feiras, nesse horário, pode contar comigo. Olha, eu andei meio fora do ar aí uns dias, mas agora a gente pega firme. Às terças-feiras, eu estou aqui com vocês, tá? Com essas aulas e é um prazer para mim ensinar, tá? E qualquer coisa, link tá na bio, tá bom? Gros bisous. Je vous fais un bisou. Olha que beijo a gente faz. Então eu faço um beijo em vocês. Je vous fais un bisou e je vous souhaite, eu vos desejo une excellente journée. Um lindo dia, um excelente dia.